Paz de Cristo para todos. Estamos começando mais um programa aqui no canal Estevão Viviano Vivendo a Palavra, e hoje nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 4, que fala de um grande milagre de Jesus, um milagre em pleno deserto, um milagre das multiplicações de peixe e pães. Então, meus amados, diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 4. Os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartar de pão aqui, nesse deserto? Então, meus amados, Jesus, ele observando a multidão que estava com ele em pleno deserto, ele se enche de íntima compaixão e ele chama o seu discípulo e diz que tem compaixão da multidão, porque não tem o que comer. Já estavam 3 dias com ele e não tinham o que comer. Ele tinha preocupação em despedi-lo e eles perecerem no meio do caminho. Então, os discípulos tiveram aquela dúvida: quem poderia operar? Quem poderia trazer alimentos, conseguir alimentos, porque era um deserto onde não se podia comprar, onde não se encontrava alimentos suficientes para alimentar uma multidão. Então Jesus, observando aquela situação, disse que estava preocupado com a multidão, porque não tinha o que comer. Mas os discípulos que já acompanhavam Jesus já há bastante tempo duvidaram que poderia acontecer aquele grande milagre. Quem poderá fartar de pão aqui nesse deserto? Mas estava lá o Senhor, Jesus Cristo, Deus do impossível, Deus dos milagres. Então, meus amados, quando se fala em deserto, trazendo para o lado espiritual, fala de provações, dificuldades, aquele momento em que você não encontra ninguém para estender a mão, onde você olha para um lado, olha para o outro e você não encontra uma solução. Mas não importa o lugar, se é no deserto ou no meio da tempestade, se Jesus estiver lá, ele vai operar um grande milagre. Se ele estiver no meio da tempestade contigo, ele vai acalmar a tempestade. Se ele estiver em pleno deserto, ele vai suprir as tuas necessidades. Foi isso que Jesus fez, ele supriu a necessidade daquela multidão. Agora imagina deserto. Deserto é um lugar onde não tem sombra para se esconder, onde não tem, é difícil encontrar água para beber, é difícil você encontrar alguém para dividir a comida, para dividir a água. Mas quando se tem Deus no coração, quando se confia em Deus, quando se acredita que Deus pode mudar a história, e Ele muda a história, Ele multiplica, Ele traz bonança para o deserto. Então aquela multidão se fartou, porque Jesus operou um grande milagre. Ele multiplicou os peixes, ele multiplicou os pães, e aquela multidão se fartou. A multidão se alegrou, porque o Deus que cuida, o Deus que cura, o Deus que salva, estava lá com eles. Então, meus amados, se você estiver passando por um grande deserto na tua vida, confie em Deus, acredita em Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Então, meus amados, essa é a palavra para você, que você possa confiar e crer que no momento mais difícil o nosso Jesus está contigo. Eu quero fazer uma oração neste momento pela tua família, pela tua vida, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão aprisionados
por algum vício. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, Deus amado, Deus santo, te apresento a vida dessa pessoa, Pai, que está me assistindo neste momento, está passando, Pai, por um grande deserto, está precisando, Senhor, de um milagre na sua vida. Deus, visita nesse momento, Pai, abençoa a sua vida, a sua família, o seu lar, seus filhos, seu casamento, Senhor. Senhor, visita os leitos dos hospitais neste momento, Pai, levando a cura, Senhor, aqueles que estão doentes, Pai. Porque eu creio, Senhor, que Tu, assim como curaste no passado, Tu também faz hoje, Senhor. Tu cura, Senhor, Tu é o Deus do impossível, Tu é médico por excelência, Pai. Vai mudando a vida daqueles, Senhor, que não tem, Senhor, mais nenhuma esperança, que não tem, Senhor, mais nenhuma alegria de viver, Pai, porque estão desenganados. Mas a última palavra é Tua, Senhor. Abençoa, Pai. Liberta aqueles que estão aprisionados pelos vícios, Pai, das drogas, do álcool, Senhor. Ajuda eles, Pai. Salva, Pai, aqueles que estão perdidos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos. Tu vai abençoar, Pai. Em nome de Jesus, amém.